Glória a Deus, indo para o segundo vídeo, para a glória de Deus. Esse é um vídeo especial, com uma pessoa especial, qual Deus, para todos que são especiais, né? Quem Deus tem mostrado tamanho amor, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? Que é o complemento dessa passagem de 1 Coríntios 12, que Paulo fala que os dons espirituais são importantes, mas se não for feito por amor, nada vale. Então o que mais importa é fazer por amor, né? E eu vejo nesta pessoa, essa serva de Deus, né? Que ela tem um amor muito grande pela obra de Deus, e é por isso que Deus colocou no meu coração para tá trazendo da parte de Deus esse ensinamento, para que Deus use mais a sua vida com um propósito, com leveza, para que Deus ponha esse conhecimento nas mãos, né, da senhora, para que a senhora peça a Deus a cada dia sabedoria para colocar em prática, porque é o desejo que tem no coração. E isso é maravilhoso, isso é um amor tremendo, o desejo. Eu me maravilho, eu glorifico a Deus pela sua vida. E eu agradeço muito a Deus de estar tendo essa oportunidade, de poder estar fazendo esse vídeo para compartilhar um pouquinho do conhecimento que Deus tem me dado, porque é tudo para a glória dele. Eu sou tão feliz de poder, sabe, compartilhar algo que Deus tem me ensinado, porque eu tenho certeza que é Deus, porque Ele quer fazer as coisas tudo certinho, as coisas tudo com leveza. Por isso que Jesus fala, o meu fardo é leve. Então a gente não pode pegar um fardo pesado, achando que nós está fazendo para Deus. A gente tem que fazer, Jesus ele nos dá um fardo leve. O seu jugo é suave. Jesus, quando ele nos dá um dom, a gente tem uma facilidade, a gente não pega algo pesado, a gente não fica, sabe, fazendo algo que acha que, parece que a gente tem hora que dá vontade de desistir. Mas quando a gente pega da forma correta, a gente faz aquilo tudo perfeito, tudo dá certo e no final a gente vê o resultado. A gente não somos barrados. Muitas vezes eu trabalho livre para o reino de Deus. Então é isso que nós precisamos aprender. A gente tem que ter leveza, não podemos pegar fardos, qual não foi o que Deus nos deu. Se Deus nos deu um talento, nos deu um dom, eu tenho que trabalhar em cima desse dom. Mas a gente muitas vezes precisa aprender, aperfeiçoar esses dons, ter o conhecimento para me colocar ele em prática, né? Eu já tenho o dom, eu já tenho o desejo, já tenho o amor, mas como que eu coloco ele em prática? Como que eu vou trabalhar com esse dom que Deus me deu para a glória dele, para edificar a igreja dele? Então eu tenho que ter esse conhecimento e esse é o propósito, amém? Louvado seja Deus, vamos lá. E aqui fala: e outros pelo mesmo Espírito, a fé, a outros operações de milagres, e a outros dons, os dons de curas, e a outros discernimentos de espírito, outros em línguas, e outros interpretações de línguas, e a outros, mas um só é o mesmo Espírito para todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Olha aqui, cada dom, Deus ele dá um dom para cada pessoa conforme ele quer. Como ele sonda aquela pessoa, ele olha para as pessoas e fala: eu vejo o meu servo, ele tem um desejo, ele tem uma busca de conhecimento, ele busca conhecer a palavra, as escrituras. Então Deus começa a revelar, abrir a mente espiritual e levando ele ao conhecimento profundo da vontade do Espírito, não da vontade do homem. Por isso que tem essa bagunça hoje dentro das igrejas. Um fala de um jeito, outro fala de outro, um tem uma concepção de um jeito, outro tem outra. E às vezes coloca um fardo na mão das pessoas que não é aquilo para ser feito. Então a gente que tem conhecimento, a gente tem que trazer conforme o que o Espírito Santo nos dá. Quando uma pessoa tem um dom do conhecimento, jamais ele vai colocar fardo pesado nas pessoas. Então às vezes as pessoas pensam, só porque a pessoa lê a Bíblia, a pessoa lê ali um texto assim, ele tem um conhecimento. Não, o conhecimento é algo que precisa a pessoa se dedicar profundamente, para ela não errar e colocar doutrinas erradas nas igrejas.
E por isso que a gente vê hoje essas bagunças, tantas coisas. Às vezes as pessoas têm até aquela vontade, fala de Jesus, prega de Jesus, faz algumas obras, mas faz tudo misturado, tudo bagunçado e no final não dá o resultado. Porque a igreja foi deixada por Cristo nessa terra para um propósito: salvar os pecadores, levar o pecador ao arrependimento, levar o pecador à santidade, levar o pecador a ser um homem, uma mulher, um jovem transformado pelo poder de Deus e pelo conhecimento correto. É por isso que eu dei um exemplo. São 9 máquinas. E no final da última máquina vai dar um resultado. Vai ser aquele... Pode ser qualquer coisa, pode ser um carro. Vai vir peça por peça, no final vai dar aquele resultado. Vai sair aquele carro perfeito. Com as pecinhas tudo montadas. Porque cada máquina fez a sua parte. Assim também é na igreja. Cada um vai fazer a sua parte pelo dom que Deus deu para cada um. Uma ferramenta. E no final sai aquela pessoa transformada para o reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus também. A igreja ela é uma fábrica de montar pessoas que estavam arrebentadas, toda desmontada, em uma pessoa perfeita conforme a vontade de Deus. Aperfeiçoar aquela pessoa. Então cada pessoa que é transformada, ela é colocada no reino de Deus para trabalhar naquela função. Um faz uma coisa, outro faz outra, no final dá um resultado. Pessoas transformadas, pessoas cheias de fé, pessoas que não voltam para trás, pessoas que não olham para homens, pessoas que não vai fazer algo que qual Deus não ensinou para ela. Por isso que uma igreja que ensina tudo certinho, que coloca cada pessoa para trabalhar naquilo que Deus escolheu ela, no final dá resultado. Porque as pessoas vão passar pelos processos. Às vezes precisa de cura, vai usar aquelas pessoas que têm um dom de cura. Vai passar pelaquela máquina que vai curar. Vai passar aquela máquina que tem fé. Vai passar pelaquela máquina que tem o conhecimento. Vai passar pelaquela máquina que tem a sabedoria. Aí no final a pessoa fala, nossa, que tremendo. Eu fiz todos os processos certinho, no final deu resultado. Assim é os dons espirituais. Os dons espirituais muitas vezes hoje não têm sido ensinado, têm sido esquecido. Por isso, é igual a mesma coisa, as empresas estão tudo procurando pessoas que são preparadas para trabalhar. Mas hoje muitas pessoas não querem fazer curso, pessoas não querem se especializar. Aí chega naquela empresa, para dar o currículo, aí as pessoas falam, não tem como pegar você não tem qualificação para trabalhar aqui. Então acaba reprovando. Então, assim é no reino de Deus. O que acontece? As pessoas, elas querem entrar para fazer algo sem ter o dom. E às vezes, os que têm um dom, muitos não colocam a pessoa para trabalhar onde ela tem um conhecimento. Isso dá confusão. Então a gente tem que fazer tudo certinho, conforme o Espírito Santo nos dá. Amém? Então vamos lá. Dom de curas. A pessoa que tem dom de curas, eu vou trazer aqui Mateus 25. Fala mais um pouquinho de dons. A parábola dos talentos. O que é os talentos? Talentos é o dom. Olha que interessante. Os talentos é o dom espirituais que Deus dá. Diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens, que são os seus talentos. E a um deu 5 talentos, e a outros 2 talentos, e a outros 1 talento. E tendo ele partido, e que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebeu 2, granjeou também com outros 2. Mas o que recebeu 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles.
Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregou-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que eu granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom, fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre muitos te colocarei. Entra no meu gozo, ou seja, na minha alegria, do teu Senhor. Olha aqui, o primeiro ponto. Aqui vai falar que um Senhor, o dono de tudo, o dono das terras, tinha 3 funcionários, 3 servos. E disse assim, olhando para eles, conforme a capacidade deles, ele olhou para aquele e falou: aquele ali eu vou dar 5. Porque eu vejo que ele tem, sabe, ele quer, ele tem uma... Ele vai, ele faz, ele tem aquele amor, ele tem aquela vontade, então eu vou dar para ele 5 talentos, conforme a capacidade dele. Eu vejo que ele é capacitado para receber 5. Olhando para o outro, falou: aquele ali também é dedicado, eu vou dar 2. Aquele ali também, não é que ele não é dedicado, ele é dedicado, mas eu vou dar 1 para ele. Porque é o que ele pode levar, o que é que ele é capacitado. Então ele deu todos, mas conforme a capacidade, mas ele deu. Ele deu para um 5, para outro 2 e para outro 1. Então ele escolheu aqui o servo. Então ele dá conforme ele quer, ele é o dono. Assim, é os dons espirituais. Quem é que dá o dom? É o Espírito Santo, conforme ele quer, conforme ele aprove, conforme ele conhece o coração e a capacidade daquela pessoa. Então fala dos talentos. E aqui que o interessante é que cada um ia fazer a sua função. O que recebeu 5, nossa, é 5. Ele não foi pedir para aquele que tinha 1 ajudar ele, não. Ele mesmo trabalhou e multiplicou para 10. O que tinha 2, aquele que tinha 1 poderia falar: quer que ajuda aí também? Não. O que tinha 2 foi lá, trabalhou conforme a sua capacidade, trabalhou livre, porque ele tinha um dom, ele tinha um desejo, ele era capacitado para aquilo. Então, seja, quando ele multiplicou para 4, conforme o Senhor confiou nas mãos dele. Também, aquele que tinha 1, ele poderia trabalhar para fazer 2. Mas o que é que ele fez? Ele ficou com medo. Talvez pela uma circunstância, talvez pelo impedimento, talvez pelo medo, por talvez não ter uma chance de fazer, por talvez não conseguir ter um conhecimento do que aquilo ali, ele tinha que ir trabalhar com aquele 1 para ele fazer 2, e não importasse, 2, é pouco. Não, o Senhor dele já sabia que aquilo ali era o que ele podia levar. O Senhor dele não queria que ele multiplicasse para 10, para 1000, não. Queria que se fosse 2, era o necessário, porque ele falou: eu te coloquei no pouco para ver se você pelo menos no pouco faz. Porque se você fizer no pouco, eu te coloco no muito. Por isso que ele vai dar para cada um pouco, para ver se nós multiplica, para ver se sai ali dali, se sai resultado. Olha como é importante o dom espiritual. O dom espiritual é uma ferramenta para o cristão trabalhar para o reino de Deus. Porque é ele que escolhe, é ele que dá o talento, é ele que dá a ferramenta. Cada um no seu individual, para quê? Para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para trazer o povo e fazer a obra de Deus. Multiplicar vidas fortes, fortalecidas, com conhecimento, curadas, com libertações, com conhecimento, com sabedoria que é dado. Então tudo precisa do conjunto. Precisa a igreja estar entendida para pegar uma alma ali, limpar ela pelos dons, pelo Deus, o Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus bradando, Jesus colocando a cura, libertando. No final está ali um homem, uma mulher, um jovem transformado pelo poder de Deus, mas tem que passar pelo hospital espiritual que é a igreja. Cada um fazendo a sua função. É igual no hospital. O hospital tem um enfermeiro, tem o que aplica a injeção, tem o anestesista, tem os ajudantes dos médicos, tem os médicos.
Cada um na sua função. Já pensou o enfermeiro quiser fazer o papel do médico? Já pensou o enfermeiro querer fazer o papel do o que aplica lá para adormecer lá? A gente sabe o que é, né? Então, tudo tem a sua função. Tudo tem a sua função. Em todos os empregos, todas as empresas, cada um vai entrar numa função. Conforme você vai evoluindo, você vai se dedicando, você vai multiplicando, você vai passando de cargo. Assim também no espiritual. Então a gente precisa o quê? Deixar Deus nos dar o talento e pôr em prática aquele, por mais que seja um, mas é aquele um que Deus vai te pôr no muito, pela sua dedicação. Mas se você for barrado, se você for impedido, não, mas não tem como eu ser impedido, porque quem me deu foi o Senhor, foi o meu Senhor que me deu. Quem é que vai me impedir? O único que pode impedir o agir do meu Senhor em mim é eu mesmo. É aí que está. Muitas vezes é até um pouco difícil. Quando a gente estamos, às vezes, em um lugar que a gente não tem pessoas para nos ajudar, nos orientar, nos ensinar a pôr o nosso talento em prática, acaba nos barrando de certa forma. Como eu posso ser barrado? Muitas vezes eu tenho um desejo de fazer aquilo, pôr aquilo em prática. Eu quero fazer aquela função que o Senhor me deu, mas muitas vezes o homem quer me barrar. O homem quer me impedir. Não, como que eu impeço uma pessoa a colocar os seus talentos em prática? Quando eu não tenho discernimento para deixar a pessoa trabalhar conforme o talento que o Senhor deu para ela. Então se torna difícil, se torna pesado. A pessoa parece que não está evoluindo, não está vendo o resultado final. Então a pessoa que tem um talento, ela precisa de liberdade, porque o Senhor dá liberdade para ela. O fardo é leve, ela vai fazer aquilo que o Senhor deu na mão dela e ela vai multiplicar. É impossível a pessoa receber um talento de Deus e ela não multiplicar. Só pode acontecer o quê? Se alguém impedir, um líder impedir, o gerente impedir. Falar, não, eu vou te colocar em outra função. Aí você não vai conseguir fazer aquela que o Senhor te deu. Então, se o Senhor, ele vai te dar aquilo que ele vê a tua capacidade. Mas se o homem não tiver discernimento, ele te coloca em outra. Qual não foi o que o Senhor te deu o talento? Então vai ficar parado, vai ficar barrado. E muitas vezes você vai enterrar aquela obra. Vai enterrar aquele dom. E aí quando o Senhor vier, ele vai requerer. Ele vai falar e a gente pode inventar 1000 desculpas. Senhor, mas é porque eu não tive chance, é porque eu não pude, é porque eu fui barrado, eu não fui colocado. Aí o Senhor fala, não, mas foi eu que te dei. Foi eu que te dei esse dom. Então por isso que envolve, hoje infelizmente, precisa muito de ensinamento, precisa dos líderes acordar para isso. Ensinar essas coisas para aqueles que têm um dom. Para deixar trabalhar para o reino de Deus de uma forma especial, porque é o que precisa, o reino está precisando dessas pessoas. Hoje está muito oba-oba, muito fazendo as coisas mais carnais, materiais, do que as coisas espirituais, porque o resultado das coisas espirituais é formar pessoas espirituais, pessoas que não caiam, porque hoje as igrejas, as pessoas hoje estão tudo caindo facilmente. As pessoas estão se ofendendo facilmente, porque muitas vezes está faltando o ensinamento correto, colocar as pessoas nas funções corretas. Hoje está uma disputa de cargo, pessoas que não têm um dom, quer ter dom, pessoas que não têm dom de ser pastor, estão sendo colocados como um pastor, pessoas que não têm porque pastor ama as ovelhinhas, tem que ter relacionamento com as ovelhinhas, tem que ensinar as ovelhinhas, não pode deixar faltar o alimento para as ovelhinhas, tem que ensinar passo a passo, conforme o Espírito Santo vai dando, não deixar as pessoas fazer o que quer, colocar pessoas, cada um tem a sua função e coloca um numa função do outro, tira o outro de outra função e tenta colocar em outro, aí vira uma bagunça, porque falta de conhecimento, falta de deixar as pessoas trabalhar naquilo que Deus chamou.
trazer a união da igreja, fazer aquele corpo perfeito andar para a edificação da igreja. Aqueles que virão vão ver a diferença, vai ver dons especiais, ferramentas especiais para trabalhar, para no final dar resultado. Então é isso que precisa. E eu sei, né, que você que tem esse dom de cura, dom de fé, eu não vejo só um dom não, eu vejo dom de cura, vejo dom de fé, mas a gente tem que colocar tudo isso em prática, da forma correta, porque o Senhor deu dom, deu talento para que ser colocado de forma correta. Para quê? Para multiplicar, para ver resultado. Nossa, a pessoa foi curada, nossa, a pessoa... E tudo é para a glória de Deus. As pessoas são edificadas, falam, nossa, eu estava enferma, mas hoje eu fui curada. Uma serva de Deus veio e tocou. Nossa, que tremendo, eu creio nesse Deus, porque o que Deus fez na minha vida, através dessa serva, através desse servo, é real, Deus me curou. Eu estava desenganada pelos médicos, mas Deus usou a vida daquela pessoa e pela fé dela, pela convicção, pelo dom que Deus deu para ela, eu fui curada, não somente na minha carne, mas no meu espírito também. Eu estava afligido, eu estava pensando até em me matar, mas aquela irmã, ela veio, colocou as mãos sobre mim, ela fez uma oração e hoje eu estou em paz, eu estou curada na minha alma. É isso que Deus quer, foi para isso que Deus escolheu. Para ter liberdade no espírito, para fazer a vontade de Deus que Ele escolheu. E não pode ser barrado isso. Isso não pode ser barrado por homens. Eu peço a Deus que homens abram o coração para ensinar e dar essa liberdade. Eu peço a Deus que Deus ponha as mãos e abra esse caminho para que seja livre esse caminho para Deus usar a sua vida. Para que Deus use esse talento. Para que Deus faça a obra dele através da vida da senhora. Eu peço a Deus que Deus capacite a cada dia mais. Porque como eu me alegro quando eu vejo uma pessoa que tem um dom especial, mas eu me entristeço por muitas vezes eu ver sendo barrado, por muitas vezes não terem discernimento quem está na liderança. Mas eu vejo que quem está na liderança da vida da senhora é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai lhe ajudar. E eu estou aqui como servo de Deus para dizer que eu louvo ao Senhor, que como Ele escolheu uma pessoa boa, cheia de amor, para poder fazer a obra dele. E que o Senhor tire todos os impedimentos, todo homem que não tem discernimento, que tenta muitas vezes impedir, de certa forma, não dando conhecimento e não dando liberdade para trabalhar com os talentos. Que o Senhor ponha as mãos, que o Senhor abra os caminhos, que o Senhor conscientize para que eles venham entender que quem tem um talento tem que ser colocado no lugar certo, conforme o Senhor escolheu para cada um para edificar a igreja. Amém? Então, o Senhor, o talento, a gente tem que multiplicar, a gente não pode ficar parado, a gente não pode enterrar. E não deixar ninguém enterrar o nosso talento. E hoje tem muitas pessoas nas igrejas que têm talentos especiais, têm desejo, têm amor. Mas por muitos líderes não entender, não valorizar isso, acaba enterrando, acaba desanimando, não vê o crescimento da igreja espiritual. Porque crescimento de igreja não é em números de pessoas. Você pode abrir milhões, milhares de igrejas, mas se não tiver o operar do Espírito Santo, se não tiver pessoas preparadas com os dons espirituais, para no final dar um resultado de pessoas puras, santificadas, pessoas curadas, pessoas transformadas pelo Espírito, pessoas alicerçadas com Deus. E Jesus fala que não vai ser muitos, vão ser poucos que encontrarão o caminho da salvação, a porta estreita, o caminho apertado. Às vezes não adianta a gente tentar buscar multidões, mas não ter o principal, não ter as pessoas colocadas no lugar certo para cuidar deste povo. Porque o que acontece com isso? Vai chegar, se uma igreja ela não tiver fortalecida com os dons espirituais, vai passar milhares de pessoas nas igrejas, mas nunca vai ver, não vai sentir
realmente o resultado. Por que não vai? Porque estão tudo bagunçados os dons espirituais. Cada um está fazendo a função do outro e não consegue fazer com qualidade. Mas se cada um for colocado certinho em cada área, no final dá resultado. Pessoas transformadas, pessoas que são transformadas verdadeiramente. A pessoa que ensina lá vai ensinar direitinho, porque vai buscar conhecimento. Aquele que ensina com sabedoria, vai trazer ensinamentos com sabedoria, preparar os obreiros, os que estão na linha de frente, para fazer as coisas certinhas, para deixar o espaço para eles fazer com qualidade, conforme o dom, o talento que ele recebeu. É isso que precisa. É isso que está precisando, esses ensinamentos para os obreiros, ensinar eles a ir para o campo. Vou fazer o próximo vídeo, que são 3 vídeos, para a glória de Deus. E eu creio que vai ajudar a tirar dúvidas, né, sobre os dons espirituais. Os dons espirituais são os escolhidos de Deus. Só quem tem um dom do Espírito é aqueles que realmente têm o Espírito. Por isso que a gente não vê dons em muitas pessoas, porque às vezes precisa as pessoas conhecer primeiro a Deus, abrir o coração, se arrepender, sair do pecado, para que ela receba os dons. Porque Deus ele não vai dar para uma pessoa despreparada algo tão especial que leva Deus até as pessoas. Imagina aí, eu vejo na senhora que a senhora já recebeu de Deus algo, a sua presença, o seu Espírito Santo para trazer pessoas curadas e transformadas pelo poder de Deus. E ninguém vai impedir a senhora, em nome de Jesus. E nem você, homem, jovem, porque eu creio que Deus é maior, em nome de Jesus.